Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez juntos para darmos início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar lá do capítulo 21, itens 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Vamos seguindo? E começamos nosso Evangelho lendo assim, no 6. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantam no mundo. Está em João, Epístola 1, capítulo 4, item 1. Ora, infelizmente, as aparências ainda falam muito alto nesse nosso mundo, né? Infelizmente. Então a gente precisa se ligar nisso. Usar mais a razão e deixar os sentimentos de lado. Nós ainda pré-julgamos muito o outro ou aquilo que vem para nós pela aparência. Foi dito por fulano de tal, foi feito por cicrano, que é renomado, que é isso ou que é aquilo. E a gente precisa se libertar disso. E a doutrina espírita nos auxilia muito nisso. Continuando o Evangelho, número 7. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Aquele que chega à casa espírita procurando o maravilhoso, procurando logo saber o que os espíritos falam na mesa mediúnica, esses precisam se conscientizar que o espiritismo não se trata apenas disso, não é fenômeno. O espiritismo é estudo o tempo todo. Não esperemos na doutrina espírita espetáculos mediúnicos, né? Festivais, shows, exibições, porque justamente isso a doutrina combate. Não esperemos também que de pronto acreditemos que esse ou aquele espírito que se intitula como tal, que nós acreditemos neles de imediato. Precisamos estudar e investigar continuamente. Para vocês terem uma ideia, muitos dos livros psicografados, ou todos eles, quando os espíritos se denominam o espírito tal, esse ou aquele, famosos, conhecidos, até que esse livro chegue ao prelo, ele é várias vezes investigado, várias vezes analisado, porque se observa aí se isso condiz com o que aquele espírito constantemente fala. Se está de acordo com os conceitos doutrinários. Continuando no número 7, da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, eles vêm revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então, não existe nada fantástico e extraordinário. E tenhamos atenção, porque isso ocorre também entre encarnados e desencarnados, que aproveitam da carência alheia, das necessidades sentimentais de um ou de outro, para se aproveitar, se intitularem porta-vozes do alto. Há muitos dos irmãos, encarnados ou desencarnados, que se intitulam enviados de Deus. Muitos se denominam Jesus, os salvadores, e criam sistemas, regimes de escravidão, em que a pessoa precisa fazer aquilo que eles mandam
em troca de uma felicidade e de uma paz sem consistências. É por isso que a nossa doutrina sempre nos convida ao senso crítico, a analisarmos todas as situações onde há lógica ou não há, para que a gente não caia nesses engodos. Mesmo que não estejamos passando por momentos de carência, mas a gente se liga, a gente se toca e não cai nesse lugar comum. Deixamos de ser objetos nas mãos desses irmãos, encarnados ou desencarnados, que se divertem às nossas custas ou que tiram proveitos até materiais de nós. Cuidemos disso, meus irmãos. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviado de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Quando nós estudamos com afinco dentro da doutrina, nós conseguimos perceber. Isso é uma caça às bruxas? De maneira nenhuma. É uma forma de nós nos respaldarmos e nos defendermos desse tipo de comunicação falsa, de tipo de ideias erradas que são passadas. Apenas isso. Lembremos que nós não detemos toda a verdade, não somos donos da verdade, mas é necessário que nós tenhamos cautela com as comunicações que recebemos. E, infelizmente, muitos de nós, né, ainda estamos abraçados à preguiça. Muitos, quando nós falamos sobre leitura, sobre estudar, acham que é demais, né? Nós temos ainda em nossa sociedade um certo travamento quando se refere a lermos. O médium precisa estar estudando constantemente, né? Então, façamos um esforço, abandonemos a nossa preguiça, vamos estudar mais, temos uma compreensão melhor de tudo aquilo que nos cerca. E não fiquemos, como já disse em estudos anteriores, só detidos na leitura espírita. Procuremos nos informar a respeito de tudo. Seremos melhores instrumentos quando agirmos assim. Médiuns despreparados e vaidosos são fáceis presas. Continuando, aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. É aquela verdade que a gente precisa perseguir. De que adianta um expositor ir lá no púlpito e falar sobre coisas que ele não acredita e que nem pratica? Não é verdade? Não se consegue passar a verdade. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Então não há nada de sobrenatural quando nós temos a compreensão da doutrina espírita. Não há nada de mentiroso, não há nada que a gente venha a se aproveitar da situação para usar os outros, para crescer enquanto médios em cima dos outros, para ficarmos adotando o fato de sermos pseudo-sábios. Se nós não sabemos, não sabemos. Procuremos entender, procuremos estudar para passarmos o que há de melhor que nós apreendemos. E o Espiritismo nos mostra realmente que nada há de assombroso, nada há de anormal, tudo segue de forma tranquila e coordenada nesse nosso mundo. Aquilo que está oculto aos nossos olhos está momentaneamente, porque presos ao corpo físico nós não temos todas as percepções. E ainda na nossa condição espiritual, ainda não nos é dado saber de muitas coisas. Não entenderíamos, é só por isso. Muita informação que chega para nós sem conseguirmos destrinchar, de que serviriam? É para isso que a nossa doutrina está estimulando sempre o estudo, sempre a pesquisa. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Há aqueles irmãos, né, que ainda estão detidos na escuridão e querem que outros continuem lá, que não se libertem. Mas é aquele esforço que nós precisamos empreender em nós, porque o trabalho é só nosso.
é só nosso, de cada um, de cada individualidade. Aquele irmão de luz que já tem condições de nos socorrer, já esteve também nesse patamar. Mas o que ele fez? Se esforçou bastante para estar numa condição melhor. E ninguém fica tocando harpa no céu quando se eleva. O trabalho continua e é de uma outra forma. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. É isso que nós precisamos perseguir, a verdade, a nossa verdade. Não sejamos donos da verdade de ninguém, sejamos donos da nossa verdade. E sempre lembrando que vamos sair dessa encarnação sem sabermos sobre tudo, né? Tudo é um processo paulatino que vamos conquistando a cada encarnação. Tenhamos sempre o quê? Vontade, pois esta é a mola propulsora de um espírito. De falsos profetas encarnados no mundo, nós sabemos que temos bastante, né? Muita gente usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus, usa o nome dos santos para criar sistemas, como eu já disse antes, para escravizar, para enganar, né? Para deter o poder, né? Porque ainda há aquela sede enorme do poder e colocar os outros no cabrestos e promover domínios. Então, infelizmente, nós ainda estamos abraçados a esse tipo de situação. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. Bom, quando é encarnado, a gente às vezes até desconfia, fica percebendo as atitudes, né? Mas quando é desencarnado, a coisa fica mais difícil. Imagine uma psicografia passada por um pseudo-sábio e pegando também um médium desavisado. Que mensagem será essa que será passada adiante? São coisas para nós nos preocuparmos. E continuando, é a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. E aí a gente encontra, né, corriqueiramente, mensagens de irmãos que desencarnaram, a gente, às vezes, acontecimentos assim que de grande vulto, em que houveram grandes desencarnes e muitas das vezes vem uma mensagem de algum desses irmãos envolvidos no noticiário, falando sobre coisas que nós não sabemos se são reais ou não. Os familiares é que muitas das vezes vêm desmentir, né? Nomes de famosos que já estiveram entre nós, até do meio espírita, médiuns reconhecidos, e que vêm dando mensagens que, por uma análise um pouco mais profunda, que se faz necessária, a gente vai perceber que não condiz com aquilo que o irmão sempre apregoava para nós. Lembrando que nossa doutrina tem um viés filosófico, religioso e científico. E justamente também aí, por ser científico, nós devemos perseguir as pesquisas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria e até mesmo como Deus, é considerável. Imaginem as mensagens que passaram e o que causaram, né? São João nos põe em guarda contra eles quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provais se os espíritos são de Deus, se trazem a mensagem do alto de fato. Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore
pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Lembrando que espíritos elevados não se magoam ou não se ofendem quando são contestados. E muitos desses irmãos que mandam mensagens apócrifas, mensagens muitas das vezes ali disfarçadas, aproveitam um texto, algo assim elevado, e no meio daquele texto incutem certas ideias malignas. Quando são confrontados ou quando são contestados, se enraivecem. Isso não é característica de espíritos elevados. Os espíritos elevados nos passam conselhos, mas não insistem conosco, porque sabem que nós temos o nosso livre-arbítrio e esse precisa ser respeitado. E fechando o nosso estudo, profeta, no sentido evangélico, significa aquela pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. O verdadeiro profeta, encarnado ou desencarnado, é aquele que vive e exterioriza a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, tendo o coração e mente voltados para os ensinos de Jesus. E o que são os falsos profetas? São todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro por orgulho, interesse e até por maldade. São egoístas, astuciosos, intolerantes e fanáticos. Servem-se de todos os meios para prevalecer suas ideias, confundindo as almas simples e confiantes. Bem, muita coisa que acontece aí no nosso cotidiano, também aqui no nosso mundo aqui dos encarnados, não só dos desencarnados, né, meus irmãos? Esses profetas, entre aspas mesmo, valem-se do nome de Deus e de Jesus para alcançar os seus objetivos. Então, se as palavras e os atos forem de bondade, caridade, indulgência e amor, são confiáveis os seus autores. Ainda dentro do que a gente conversou aqui, fazendo uma grande análise, certo? Mas, se os objetivos forem a divisão, os ataques, as calúnias, a imposição de ideias pessoais, então estamos no terreno escorregadio das falsidades. Recorramos sempre ao Evangelho de Jesus, que com os seus ensinamentos seguros esclarece as nossas dúvidas. Evangelho é fonte permanente de estudos de aprendizado. E para nós fecharmos, lembremos também que muitas dessas mensagens surgem de irmãos não maus, apenas ignorantes. Há irmãos, e a gente sabe isso dentro do movimento espírita, a gente conhece histórias de espíritos que se intitulavam Jesus só porque gostavam do nome de Jesus e porque também gostavam das coisas que ele fazia, mas não tinham conhecimento de causa. E em alguns centros davam comunicação com o nome de Jesus. E os médiuns incautos, sem estudo, acreditavam e espalhavam dizendo que era Jesus que estava dando mensagens. Então, com isso, a gente está fechando o estudo de hoje. E Evangelho, mais uma vez digo, é estudo permanente. Um grande abraço e até a próxima.